Boa tarde, o Vida Saúde está no ar. Estamos no segundo mês do ano que é dedicado para a conscientização e prevenção da leucemia. De acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, atualmente essa doença ocupa a 9ª posição nos tipos de câncer mais comuns em homens e a 11ª em mulheres. Para falar sobre o Fevereiro Laranja, nós recebemos o José Alfreu Soares Júnior, que é médico hematologista. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, primeiro explica pra gente o que é a leucemia. Então, a leucemia ela é um tipo de câncer. É uma doença grave, né? Esse nome leucemia vem leuco, branco, e mia de sangue. Então, seria sangue branco. Mas por que essa denominação? Lá no século XIX, quando as pessoas tinham essa doença, naturalmente quando elas morriam, eles observavam que o sangue da pessoa era como se ficasse como pus, um sangue esbranquiçado, por conta do aumento dos leucócitos. Agora, como que ocorre a leucemia? A leucemia ela é uma doença genética adquirida, né? Durante a vida a pessoa acontece alguma mutação ali na célula-tronco, as células que são responsáveis pela produção do sangue, né? E por conta dessa mutação genética começa a se produzir uma célula sem função nenhuma, de forma desordenada, e essas células começam a acumular dentro da medula óssea, atrapalhando a produção do sangue, normalmente, e daí irão surgir alguns sintomas por conta dessa ocupação por essas células sem função. Existem vários tipos. Quais são os principais? Sim, existem vários tipos. Hoje nós sabemos que existem mais de 12 tipos de leucemia, né, pela última classificação da WHO, mas nós dividimos geralmente a leucemia em leucemias agudas e leucemias crônicas. Sabemos que as leucemias crônicas, as células proliferam de forma mais lenta, e nas leucemias agudas essa proliferação celular ocorre de uma forma mais rápida. Agora, qual o público mais propenso a ter a leucemia? De forma geral, acontece mais em pessoas idosas, com exceção da leucemia linfoblástica aguda, que acontece mais em crianças. Agora, quais são os sintomas da doença? Então, a pessoa, inicialmente, ela pode queixar um certo cansaço por conta da anemia, né? Fraqueza, não consegue desempenhar algumas funções que ela fazia anteriormente com mais facilidade, né? Ela pode também queixar surgimento de manchas arroxeadas pelo corpo, equimoses, púrpuras, essas manchas arroxeadas por conta das plaquetas que podem diminuir. Ocorre também uma diminuição da imunidade por conta da diminuição dos leucócitos, que são normais, e daí a pessoa ela fica mais propensa a desenvolver infecções, qualquer tipo de infecção, por conta dessa diminuição da imunidade. Qual que é o momento certo de procurar ajuda médica? Então, cada vez mais as pessoas com exames de rotina, nós temos até diagnosticado leucemias, mesmo em pessoas assintomáticas. O hábito de fazer um exame de rotina, né, às vezes a gente pega uma pessoa que foi fazer um exame de medicina do trabalho, né, ou mesmo um check-up, acontece muitas vezes de vir um leucócito ali um pouco mais aumentado, né, então a pessoa ela procurar o médico por conta dessa alteração no exame. Mas se a pessoa apresenta qualquer cansaço, surgimento de manchas pelo corpo, fraqueza, perca de peso, é adequado que ela procure uma avaliação médica imediata. Agora, doutor Alfreu, como que é feito aí o diagnóstico? O diagnóstico da leucemia geralmente é feito pelo exame de sangue, né, o hemograma, e a confirmação ela é feita principalmente com o mielograma, que é um exame que a gente coleta da medula óssea. A gente colhe uma amostra de sangue de dentro do osso, porque nós sabemos que o sangue é produzido dentro do osso. Além do mielograma, nós podemos utilizar também imunofenotipagem, cariótipo e biologia molecular, algumas análises laboratoriais mais específicas para definir os tipos de leucemia. E quais as alternativas nutricionais para amenizar o quadro de TA? Então, a leucemia, como acontece uma diminuição das plaquetas, a gente orienta as pessoas que têm o diagnóstico de leucemia ingerir alimentos que são menos duros, que possam de forma machucar a gengiva, porque pode aumentar o sangramento e causar até infecções. E também por conta da diminuição da imunidade, é recomendado que se alimente com alimentos que tenham um longo período de validade. Nada que perca muito facilmente, muitas vezes derivados de leite também
alimentos que têm um curto prazo de validade, ou mesmo que não se sabe a procedência de como foi feito o alimento, ter esse certo cuidado. Esses são os cuidados para os pacientes que têm a leucemia. No caso, para evitar a leucemia, não há, ao certo, um medicamento, alimentação específica que a gente possa falar que, de fato, diminui o risco. Ok, daqui a pouco vamos tirar outras dúvidas sobre a leucemia. Antes, vamos para um recadinho. O INCOR, Instituto de Cardiologia do Norte de Minas, há 25 anos presta assistência cardiológica aos seus pacientes, atuando sempre de forma ética e humanizada, colocando à disposição recursos tecnológicos e terapêuticos seguros. O INCOR conta com equipamentos modernos e tecnologia especializada em cardiologia, consultas, análises clínicas e diversos exames cardiológicos. E você, como está a saúde do seu coração? Tá na hora de fazer o seu check-up no INCOR. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 38 98416 9390 ou ligue 38 3222 9932. INCOR, a saúde do seu coração em boas mãos. Daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com o Dr. Alfreu, que é médico hematologista, falando hoje sobre o Fevereiro Laranja, tirando dúvidas a respeito da leucemia. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, aqui na tela da Rede Mais Record TV, recebendo hoje um médico hematologista, Dr. José Alfreu, e falando aí sobre o Fevereiro Laranja, a prevenção e a questão da leucemia. Doutor, explica pra gente agora a respeito do tratamento, como que ele acontece. Então, Rafael, o tratamento da leucemia, primeiro tem que definir qual tipo de leucemia a pessoa tem. As leucemias crônicas, muitas vezes, alguns tipos de leucemia crônica, muitas vezes nem necessariamente precisa de um tratamento de imediato, né? Podemos apenas acompanhar o paciente, observar em consultas médicas com exames de rotina para ver a questão de evolução. Muitos pacientes com leucemia crônica, principalmente a leucemia linfóide crônica, podem ser observados. E deve-se, então, ter alguns critérios para definir o tratamento. No caso da leucemia mieloide crônica, o tratamento avançou muito no século XXI. Hoje nós temos os inibidores de tirosinoquinase, né? Principalmente o mesilato de imatinib, que infelizmente se encontra em falta neste momento, né? Bem no mês do Fevereiro Laranja, nós estamos sofrendo essa dificuldade. É um remédio? É um medicamento específico para o tratamento da leucemia mieloide crônica, né? Que revolucionou o tratamento nos últimos anos. Os pacientes geralmente necessitavam de transplante. Hoje em dia, o paciente ele trata a leucemia como se tratasse uma diabetes, uma hipertensão arterial, usando o comprimido em casa todos os dias, regularmente, assim como controlam a pressão e a diabetes. E esses pacientes têm uma sobrevida bem parecida com a população normal, apenas usando o comprimido de mesilato de imatinib, que é uma medicação que revolucionou o tratamento nos últimos anos. No caso das leucemias agudas, os tratamentos são feitos com quimioterapia, né? Geralmente o paciente precisa internar, fazer a quimioterapia, e muitas vezes são necessários também transplante de medula óssea para esses casos. Você citou aí o transplante, em que momento que ele é necessário? O transplante geralmente ele é indicado depois que o paciente ele entra em remissão, né? O objetivo em geral do transplante é diminuir a recidiva da doença, né? Principalmente pacientes com alto risco de recidiva. Isso é feito por classificação genética, classificações moleculares que a gente utiliza. Então, indica-se o transplante. Ok. Agora, qual que é a diferença de transplante de medula autólogo e alogênico? É isso? Isso. O transplante autólogo é aquele transplante onde o paciente ele doa a medula para ele mesmo. Como é que funciona isso, então? Ele recebe uma medicação, é coletado a célula-tronco dele e guardada. E depois é feita uma quimioterapia mais intensa nesse paciente e então devolvido a célula-tronco desse paciente como resgate. No caso da leucemia, do transplante alogênico,
ele é feito de uma outra pessoa, ele pode ser de parente ou não. Geralmente, a gente tem feito mais o aparentado. A maior chance de achar uma pessoa compatível é em irmãos, cerca de 25% de chance de achar um irmão compatível. Então, a pessoa saudável, é coletado dela a célula-tronco. A pessoa que se encontra doente recebe uma quimioterapia e, em seguida, recebe a célula normal de uma pessoa saudável. Essa célula normal irá ali povoar a medula óssea da pessoa que está doente e produzir todas as células normalmente. Os hemácias, plaquetas, leucócitos. Agora, como ser um doador de medula óssea? Então, para quem deseja ser um doador de medula óssea, nós orientamos procurar a Fundação Hemominas, onde é feito o cadastro, juntamente com a doação de sangue também, que sempre é algo muito necessário e importante para o tratamento da leucemia. Tem alguma dor? Tem alguma consideração importante sobre essa doação? A doação de medula óssea, habitualmente, ela é feita uma coleta pelo próprio braço, hoje em dia através de uma máquina de aférese. Né? Em alguns casos, pode ser que seja necessária a coleta ainda de medula na crista ilíaca posterior. Mas isso é feito em bloco cirúrgico, geralmente o paciente também sob sedação. No momento do procedimento, ele não sente nenhuma dor. Pode sentir alguma dor depois do procedimento, mas nada também que seja incapacitante. Né? É um procedimento que dá para... Um procedimento simples. Sim, principalmente quando é coletado do próprio braço, né? Que a maioria dos casos hoje são coletados pelo próprio braço, com a máquina de aférese. Muito interessante. Agora, mito ou verdade? Anemia pode virar leucemia? Não. Essa é uma pergunta que as pessoas sempre têm dúvida, né? Se a anemia pode virar leucemia. As anemias por deficiência de ferro, deficiência de B12, isso geralmente não evolui para leucemia. Mas existem alguns tipos de anemia que podem evoluir para leucemia. Por exemplo, mielodisplasia, anemia de Fanconi, né? A anemia plástica. São anemias bem raras que, sim, podem evoluir para leucemia, mas, de forma geral, eu posso dizer que não. Deficiência de ferro, B12, ácido fólico, essas anemias que são mais comuns, que a gente tem no dia a dia, não costumam evoluir para leucemia. Agora, doutor, eu até falei no início do segundo bloco sobre a palavra prevenção da leucemia. É possível falar, né, ter alguma dica para evitar a leucemia? Então, Rafael, na maioria dos casos de leucemia, nem sempre a gente consegue identificar, na verdade, na maioria dos casos, a gente não consegue identificar um fator que for o desencadeante. A gente sabe que tem algumas questões que estão mais associadas. Por exemplo, o contato com benzeno, que é derivado de petróleos, solventes, né? Também contato com radiação ionizante, por conta de raio-x, radioterapia. Nós sabemos que isso pode aumentar, sim, a incidência de leucemia. E também, não tem assim diretamente, mas na maioria dos cânceres tem uma associação com o tabagismo. É algo importante também que deve ser falado aqui. Doutor, então a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa Vida e Saúde, informações tão importantes num mês dedicado à conscientização, né? Muitíssimo obrigado, estou à disposição, agradeço a participação. Nosso programa Vida e Saúde fica por aqui, obrigado pela sua audiência e contamos com a sua participação sempre aqui no programa Vida e Saúde. Até a próxima!